A paz do Senhor, amado irmão em Cristo, que me acompanha neste momento. Eu sou José Manhis, estou aqui mais uma vez para com o amado irmão compartilhar a palavra do Senhor, do nosso bom Deus. Essa palavra que nós vamos encontrar no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, dos versículos 35 até o versículo de número 41, que eu passo a ler. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. E disse-lhes aquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos apresentamos, ó Deus, diante da Tua presença nesta hora. Pai, obrigado, nosso Deus, por este momento, por esta oportunidade de poder, Senhor, compartilhar a Tua palavra. Senhor Jesus, Tu és a videira verdadeira, nós somos os ramos, as varas, e sem Ti nada podemos fazer. Senhor, eu chamo pela Tua presença neste momento. Eu chamo, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, que venha tomar este momento, que venha nos ensinar, que venha nos edificar através desta palavra. Queremos, ó Deus da graça, depositar a nossa confiança no Senhor, pois Tu és, Senhor Jesus, a nossa resposta às tempestades da vida. Pai, eu lhe peço que neste momento, aquele que está acompanhando esta ministração, passando, Senhor Deus, por alguma tempestade na sua vida, eu peço, Deus, que o Senhor possa visitar essa pessoa, o Senhor possa calar, possa aquietar, possa apaziguar essa tempestade na sua vida, Senhor Pai. Pois, ó Deus, para Ti, Senhor nosso Deus, não importa a grandeza e a intensidade da tempestade ou do problema, o Senhor é a nossa solução. O Senhor é a nossa resposta. Que seja o Senhor Deus a resposta ao problema, à tempestade, que aquele que está me acompanhando seja. Eu peço que seja o Senhor a sua resposta. E que seja, Pai, Teu nome glorificado e exaltado. Senhor, eu te peço que me use como Te apraz e segundo a Tua vontade, para transmitir a Tua palavra. Que eu não fale, Senhor Deus, para dar graça, a minha opinião humana, mas que seja, Senhor, a Tua palavra, inspirada pelo Senhor, para edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amado irmão em Cristo, a palavra de Deus que nós lemos aqui, nos leva a um tema que eu quero compartilhar com o amado irmão neste dia. O tema que diz: Jesus Cristo
é a resposta às tempestades da vida. O relato do acontecimento, amados irmãos, que eu li aqui é Marcos 4, 35 a 41. Podemos também encontrar em Mateus 8, versículos 23 a 27, e também em Lucas 8, versículos 22 até o versículo 25. E em todos estes evangelhos, este relato é feito nos primeiros capítulos. E pode mostrar que é um acontecimento que ocorreu no início do ministério do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E podemos até dizer que a essa altura os discípulos ainda não tinham vivido muitas experiências de milagres com o Senhor Jesus. E a passagem do versículo 38, quando eles dizem ao Senhor Jesus: não te importas que pereçamos, em algum momento nos pode indicar que eles já tinham muita experiência de milagres com Jesus e daquilo que ele era capaz de fazer, que até o vento e o mar podiam lhe obedecer. E naquele dia, amados irmãos, como nós lemos aqui, a Bíblia nos diz que já era tarde. Foi depois de uma jornada em que o nosso Senhor Jesus, ele tinha ensinado naquele dia, ele tinha feito muitos milagres naquele dia. E ele precisava de descansar, porque ele, como homem, ele cansava-se e ele precisava de descansar. Então ele despediu a multidão e levaram-no consigo, assim como ele estava cansado pela jornada do dia. E enquanto estavam lá no barco com o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz aqui que levantou-se grande tempestade de vento. E o que nós percebemos, pela forma como Marcos ele escreve aqui, podemos perceber que essa tempestade foi de repente que se levantou lá no meio do mar, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. E a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus, enquanto isso acontecia, enquanto os discípulos lutavam para tentar tirar a água do barco, para evitar que a água se afundasse e evitar que eles afogassem, o nosso Senhor Jesus, ele estava dormindo na popa sobre uma almofada. E não, amados irmãos, como Deus sabia o que estava a acontecer, acompanhava tudo o que estava lá a acontecer, eles foram despertar a Jesus pedindo o seu socorro. Ora, amado irmão, deixe-me contextualizar aqui um pouco a tempestade e o barco, como nós vimos no versículo 37. E levantou-se grande tempestade. A tempestade a que se refere aqui, amado irmão, é a tempestade no sentido literal mesmo, como força do vento e força das águas. Ora, amados irmãos, naquele barco tinham lá discípulos que tinham uma grande experiência como pescadores. E eu acredito que, pela experiência que os discípulos tinham, certamente eles fizeram de tudo, eles fizeram o melhor para evitar o pior, para evitar que o barco afundasse, para evitar que eles se afogassem. Eles fizeram tudo isso porque eles eram experientes o suficiente antes de despertar a Jesus. Mas, amado irmão, a tempestade daquele dia superou a sua experiência. A tempestade daquele dia lhes saiu do controle. Nem os seus conhecimentos como pescadores,
como navegadores, não lhes vai nada, para evitar que alguma coisa pior pudesse acontecer. Veja os cuidados para evitar a contaminação. Lavar as mãos até os pulsos com água e sabão várias vezes ao dia. Usar álcool 70 para higienizar as mãos também ajuda. Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do cotovelo. E evitar multidões e contato físico, como abraço e aperto de mão. E vendo eles, amados irmãos, que todo o seu esforço e tentativas já haviam fracassado, eles se lembraram que estavam lá com seu mestre. Provavelmente eles não queriam incomodar o mestre. Provavelmente eles achavam que poderiam conseguir dominar as ondas e evitar que o barco se afundasse sem que Jesus ele acordasse do seu sono. Mas uma vez que tudo isso fracassou, a única coisa que lhe restava era ir acordar, era ir ter com aquele que naquele momento estava lá como um passageiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que Ele tem controle sobre todas as coisas, até da própria tempestade. Quando nós vimos o relato em Mateus 8, 25, versículo 25, os discípulos eles dizem a Jesus: Senhor, salve-nos, pois perecemos. Agora, amado irmão, do que nós podemos entender aqui é que Jesus, naquele momento, naquela tempestade tão grande que era, Jesus era a única resposta para aquela situação em que eles estavam metidos. Eles não podiam fazer mais nada senão ir ter com Jesus, senão ir ter com o Mestre, senão ir ter com aquele que domina o mundo, senão ir ter com aquele que é todo poderoso, que até o vento e o mar lhe podem obedecer. E o que nós aprendemos disto, amado irmão, é que somente Jesus é que nos pode salvar, é que nos pode responder no tempo da tempestade, ou seja, na tempestade. A salvação vem somente de Jesus. O homem pode fazer os seus esforços, o homem pode fazer tudo quando puder, mas a salvação, amado irmão, ela somente vem de Jesus. Não só a salvação da alma, a salvação da vida, mas também a salvação das adversidades da vida, a salvação das tempestades que você enfrentar na vida. A salvação, amado irmão, somente pode vir de Jesus. É Ele que pode ser a solução para ti, é Ele que pode ser a solução para mim. E que seja louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repara, amado irmão, quando nosso Senhor Jesus Ele foi despertado, Ele se levanta e diz aqui ao mar, no versículo 39, cala-te, aquieta-te. Com toda a calma, sem nenhum prejuízo. Irmão, a salvação é de graça. A salvação é de graça. E não nos traz prejuízo, não nos traz danos. Não temos o registro bíblico aqui dos discípulos terem atirado as coisas, provavelmente para o mar, de modo a aliviar o peso do barco. Mas por aquilo que é descrito, pela grandeza desta tempestade, podemos nos lembrar do que aconteceu aqui com
com aqueles homens lá que estavam com Jonas no barco, quando ele fugia de Nínive para Tarsis. Aqueles homens, amados irmãos, pela grandeza daquela tempestade, eles lançaram todas as coisas para o mar. As cargas que eles tinham, lançaram tudo para o mar. Tentavam de tudo tirar as águas do barco, mas não conseguiam nada. E podemos pensar juntos, amados irmãos, que pela forma como se descreve a grandeza da tempestade, provavelmente os discípulos eles tenham também lançado algumas coisas que tenham lá, de modo a aliviar o peso do seu barco. Mas, amados irmãos, certamente podem ter tido perdas materiais, mas Jesus, amado irmão, quando ele mandou calar a tempestade, não houve nenhum dano, não houve nenhum prejuízo para que isso acontecesse. Amados irmãos, pelo fato de muitas das vezes as pessoas não consultarem a Jesus, não consultarem a Deus, o que fazer diante de uma situação adversa, as pessoas têm somado prejuízos nas suas vidas, prejuízos materiais, prejuízos financeiros. As pessoas, amados irmãos, eles procuram com seus esforços se salvar, ter a solução aos seus problemas. As pessoas vão a falsos profetas, as pessoas vão aos curandeiros, as pessoas vão aos bruxos, as pessoas vão aos feiticeiros à procura de uma solução. E as pessoas vão somando prejuízos, as pessoas vão somando danos nas suas vidas. E no final não conseguem nada. E infelizmente isso até acontece, até com pessoas que estão na igreja do Senhor, mas quando chega a hora da adversidade, quando chega a hora da tempestade, em vez de consultar ao Senhor o que devem fazer para sair daquela situação, as pessoas vão tentar fazer os seus esforços para que possam se salvar. E isso lhes tem criado danos, e muito grandes esses danos. Mas quando é Jesus a ser invocado para tomar controle da situação, amado irmão, você não terá nenhum prejuízo na sua vida, não terá nenhum prejuízo material, não terá nenhum prejuízo financeiro, porque as coisas de Jesus nós recebemos de graça. A salvação é de graça, a libertação é de graça, a bênção é de graça, amado irmão. Você precisa somente olhar para Jesus, aquele que tem o controle de todas as coisas. Amado irmão, aquela mulher que sofria com fluxo de sangue durante 12 anos, a Bíblia nos diz que ela já havia gastado todo o seu dinheiro, indo para os médicos, indo para os falsos profetas, por aí em diante, mas ele não conseguiu resolver o seu problema. Mas quando ouviu que Jesus ele passava, ele procurou por ele, e ele colocou no seu coração: se eu somente tocar na sua veste, certamente eu serei sarado. Amado irmão, ele não gastou nem um centavo para receber a sua cura naquele dia. Não gastou nem um centavo. Agora eu e você, amado irmão, muitas das vezes as pessoas se despertam depois de terem fracassado nos seus esforços, depois de terem perdido não sei o que nas suas vidas. Amado irmão, Jesus, você precisa o convidar para estar contigo no teu barco. Precisa chamar a Jesus para que ele possa estar contigo. Procure Jesus ainda cedo. Procure Jesus, consulte a Deus quando a tempestade está começando ou quando ainda está se aproximando, e que Deus ele possa abençoar a sua vida. Ora, repara aqui, amado irmão, o que aconteceu naquele dia era para que se glorificasse o nome do Senhor. Repara o que acontece nos versículos 37 e 38. É que mesmo Jesus estando no barco, a tempestade se levantou. Jesus estava lá no barco, mas mesmo assim a tempestade se levantou. E certamente
comigo não fosse Jesus naquele momento. Agora, amado irmão, começa a pensar comigo. Provavelmente naquele dia, a maior segurança dos discípulos fosse a sua experiência como pescadores e não pelo fato de estarem com Jesus. Provavelmente fosse isso. Eles só acordaram, despertaram a Jesus depois. Mas a partir daquele dia, amado irmão, a partir daquela tempestade, eles perceberam que exatamente a sua experiência como pescadores não era suficiente para lhes libertar, para lhes salvar das tempestades da vida. Eles precisavam de Jesus. Amado irmão, começa a pensar comigo. Se até o barco em que Jesus estava, a tempestade se levantou. Imagine, amado irmão, você sem Jesus, se levantar a tempestade na sua vida, o pior pode acontecer. Repara o que aconteceu com os discípulos aqui. Jesus estava lá. Quando a tempestade se levantou, eles fizeram de tudo para se salvar daquela tempestade, mas nada conseguiram. Imagina se Jesus não estivesse lá. Imagina se eles não tivessem alguém a quem o despertar, a quem o acordar para pedir socorro. O pior teria acontecido. O pior teria acontecido. E isso, amado irmão, é o que pode acontecer comigo, contigo, se nós não tivermos Jesus nas nossas vidas. Se nós não estivermos com Jesus no barco, se nós não estivermos com Jesus na nossa família, se nós não estivermos com Jesus na nossa casa, no nosso emprego, no nosso negócio, é que quando a tempestade se levantar, quando o problema se levantar, o pior vai acontecer, porque você não terá a quem lhe pedir socorro para te salvar. Os discípulos tiveram Jesus, que estava lá dormindo naquele dia. E realmente eles tiveram prova de que Deus é o Criador do céu e da terra. De que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. De que Deus, Ele tem o controle do mundo na palma da sua mão. E que Ele deve ser exaltado como o chefe, aquele que está sentado sobre todos os nomes. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os discípulos, eles provaram isso naquele dia. Eles tiveram experiência. E antes que o apóstolo Paulo escrevesse isso, em Filipenses 2, versículos 9, eles provaram isso, que Jesus foi exaltado soberanamente sobre todos os nomes. Que Deus possa abençoar a sua vida, amado irmão. Ora, repara o que acontece aqui. Quando Jesus, ele aquieta a tempestade naquele dia, a Bíblia diz que houve uma grande bonança naquele momento. E os discípulos, eles se encheram de temor. Mas agora, o temor que eles tinham já não era mais da tempestade, porque já havia passado. Já não era mais de se afundar, porque o mar já estava calmo. Já não era mais de afogar-se, porque tudo já estava calmo. Uma calma total. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas, quando nós invocamos por Ele, quando nós chamamos por Ele, quando Ele vem e toma controle da situação. Há uma calma muito grande. E neste momento os discípulos, eles já não tinham mais temor da tempestade, mas eles tinham um grande temor da pessoa com quem estavam. Quem é este? No versículo 41. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles tinham toda a razão. E tiveram a prova naquele momento de que Jesus, Ele é a resposta a toda e qualquer tempestade. Que o nome do Senhor seja louvado. Agora, amado irmão,
estamos a falar do tema como que diz Jesus Cristo é a resposta às tempestades da vida. O que aconteceu aqui foi a tempestade no seu sentido literal. E demonstrava-se assim que se Jesus ele podia acalmar a tempestade, se a natureza podia obedecer a Jesus, podia ouvir a Jesus e se calar a sua voz. Isso é uma promessa muito grande para eu e você, amado irmão, de que Jesus é capaz de fazer coisas ainda tão grandes, mas muito grandes. Amado irmão, o que aconteceu aqui foi diferente de mandar calar um demônio ou expulsar, tirar uma enfermidade. Foi um fenômeno natural que Jesus ele mandou calar, aquietar-se, porque ele tem controle sobre todas essas coisas. Ora, qual é o sentido espiritual da tempestade? Queremos aqui falar um pouco do sentido espiritual da tempestade. A tempestade, amado irmão, ela tipifica as situações adversas que podemos passar por elas na vida. E essas situações que se podem levantar nas nossas vidas, pode ser o dia mau e difícil que pode chegar nas nossas vidas, pode ser a doença, pode ser a aflição, a tribulação, pode ser várias coisas, pode ser problemas na família, problemas conjugais, problemas no emprego, problemas no negócio e vários outros aspectos. Tempestade pode ser isso, amado irmão, mas uma coisa certa, amado irmão, é que com Jesus podemos enfrentar qualquer tempestade da vida. Podemos fazer isso. Agora, amado irmão, Jesus estava lá e o barco e a tempestade se levantou. Desculpa, assim que é. O que nós aprendemos com isso? É que o fato, amado irmão, de nós termos recebido a Jesus como Senhor Salvador das nossas vidas, isso não quer dizer que os problemas não se vão levantar. Não quer dizer que as tempestades não se vão levantar, vão se levantar. Mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu todas essas coisas. Assim como a palavra diz aqui, em João 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Hoje eu venci o mundo. Tempestades vão se levantar, amado irmão, mas nós devemos ter bom ânimo, porque nós temos aquele que é a resposta às tempestades da vida. E por que Deus permite que tempestades se levantem? Porque Deus permitiu que a tempestade se levantasse naquele dia. Os discípulos, amados irmãos, tinham o seu plano seguro do que iam fazer diante de uma tempestade. Mas eles não puderam fazer nada naquele dia. E isso aconteceu, amado irmão, para que se cumprisse o propósito de Deus nas suas vidas, para que eles pudessem entender que a única segurança que eles têm é Jesus Cristo e não a sua experiência como pescadores. Quantos, amados irmãos, quando estão diante de problemas, ao invés de recorrer a Jesus para ter a solução, para ter a resposta, procuram usar as suas experiências humanas, o tempo que eles têm na igreja do Senhor, não sei a fazer o quê, para buscar uma solução. E isso nada lhes pode valer. E por que Deus permite que tempestades se levantem, amado irmão? Muitas das vezes, amados irmãos, quando estamos diante de uma tempestade, às vezes a nossa pergunta tem sido essa: Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que a minha família? Por que o meu filho?
por que isso aconteceu? Mas, amado irmão, eu quero lhe dizer uma coisa neste dia. Amado irmão, entenda o seguinte: a tempestade pode acontecer na sua vida como uma oportunidade para que você possa sair do lugar do conforto, como uma oportunidade, amado irmão, para que você possa aprender a depender somente de Deus, como uma oportunidade, amado irmão, para que você se possa redirecionar para o maior propósito de Deus na sua vida. Pode acontecer para que você saia das suas convicções humanas de que você é experiente, você é esperto e inteligente. A tempestade pode acontecer como uma oportunidade, amado irmão, para você se aproximar mais e mais de Deus, para você se redirecionar para o propósito maior de Deus. E muitas das vezes, ninguém espera a tempestade. De repente, acontece. De repente levanta-se a tempestade. Mas uma coisa que o irmão deve aprender: ainda que de repente se levante a tempestade na sua vida, o que o irmão deve entender é o seguinte: é que Jesus Cristo, Ele que tem o controle de todas as coisas, Ele nunca é surpreendido por nenhuma tempestade. Ele não se surpreende por nenhuma tempestade. E é mais forte do que qualquer tempestade que se possa levantar na sua vida. Então confia no Senhor. Ainda que seja de repente você passar por um problema, de repente você passar por uma situação adversa, de repente você passar por uma doença, de repente por uma aflição ou tribulação. Mas uma coisa é certa, amado irmão, você deve confiar no Senhor, porque Jesus, Ele nunca é surpreendido e Ele é maior do que qualquer tipo de coisa que possa acontecer na sua vida. O irmão tem que crer nisso. Ainda que as coisas aconteçam de repente na sua vida, você deve confiar no Senhor, que é o seu Deus. E o que aprendemos, amado irmão? Jesus Cristo é a resposta às tempestades da vida. Que o irmão possa tomar isso e viver com base nisso. O que devemos aprender da tempestade? É que ela vai se levantar nas nossas vidas. Hoje, amanhã, quando? Não se sabe. E Deus pode permitir que aconteça. Mas o irmão deve aprender o seguinte: primeiro, que mesmo no meio da tempestade, só Jesus tem poder para acalmá-la. Assim como Ele declarou naquele dia: cala-te, aquieta-te. Então eu preciso entender o seguinte: que ainda que se levante a tempestade na sua vida, só Jesus tem poder para acalmar, apaziguar e aquietar a tempestade na sua vida. A segunda coisa, amado irmão, é que nenhuma tempestade te vai derrubar. Nenhuma. Não importa a intensidade, não importa a grandeza da tempestade. Uma coisa é certa, amado irmão: se você confia no Senhor, nenhuma tempestade vai te derrubar, nenhuma tempestade vai te deixar no chão, nenhuma tempestade vai te deixar abaixo, porque você está com o Senhor no barco da sua vida, aquele que tem controle sobre todas as coisas. Nenhuma. Às vezes o irmão pode achar que não, isto é muito grande, precisa de um outro tipo de batalha. Mas entenda o seguinte, irmão: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Vencemos sobre qualquer coisa, sobre qualquer adversidade, sobre qualquer tempestade. Não importa a sua intensidade, não importa a força com que vier, mas se você confiar no Senhor, se você está com Jesus no teu barco, você vai vencer, você não será derrubado. Os discípulos naquele dia, eles estavam quase a afundar, eles estavam quase a afogar, mas quando eles descobriram Jesus, eles não afundaram, eles não afogaram. Porque, amado irmão,
nenhuma tempestade, nenhum problema derruba aqueles que estão com Jesus no seu barco. E é por isso que eu quero dizer a terceira coisa. É que se você estiver com Jesus, você não vai enfrentar a tempestade sozinho. Nem tão pouco. Você não vai enfrentar sozinho. Os discípulos tentaram sozinhos enfrentar a tempestade. Mas quando eles conseguiram, eles se aperceberam que não. Nós estamos aqui com o Mestre, nós estamos aqui com o Poderoso. Vamos despertar a Ele. Ele vai nos ajudar a enfrentar esta tempestade. Então, meu querido irmão, se você está com Jesus, amado irmão, você não vai enfrentar a tempestade consigo, sozinho. O teu barco não irá abaixo em nenhum momento. Não se vai afundar. Você não vai se afogar em nenhum momento. Porque Jesus, Ele vai te fortalecer para que você possa vencer. A água entrou no barco. Entrou. Mas eles não afundaram e não se afogaram. A quarta coisa que eu quero compartilhar com o irmão que aprendemos aqui. Amado irmão, nunca deixe Jesus do lado de fora do teu barco. Nunca. Nunca deixe Jesus do lado de fora. O que o irmão deve fazer? Deixe Jesus, amado irmão, governar a tua vida, governar a tua casa, governar a tua família. Deixe Jesus, amado irmão, governar o teu emprego, governar o teu negócio. Deixe Jesus, amado irmão, governar o teu casamento, governar tudo que é teu, tudo que você tem. Porque se você, amado irmão, deixar Jesus governar a tua vida, a tua casa, tudo que você tem, quando chegar a tempestade, você não se vai afundar. Mas se você deixar Jesus do lado de fora, com quem você vai enfrentar a tempestade, amado irmão? Com quem vai enfrentar a tempestade? Ainda que se levante. Porque quando Jesus está de perto, você saberá dizer, ir a ele dizer, Senhor, estou afundando, me tira disto. Ele vai te tirar da tua situação. Ele vai te tirar da tua tempestade. Porque Ele é a resposta às tempestades da vida. Agora, meu amado irmão, os discípulos, quando já não podiam fazer mais nada, o desespero começava a bater na porta. O medo começava a lhes tomar. Lá na Etambomba lá. Eles foram despertar Jesus para lhes salvar. E você, amado irmão, a quem você tem despertado quando chega a tempestade na sua vida? A quem você tem recorrido quando chega a tempestade na sua vida? A quem você tem buscado socorro quando chega o dia mau na sua vida? E eu disse que a tempestade, amado irmão, tipifica as situações adversas que nós podemos passar por elas na vida. Então, quando chegam essas situações, a quem você tem despertado? Amado irmão, se você não despertava Jesus, eu quero lhe dizer agora, amado irmão, você estava no caminho errado. A partir de agora, amado irmão, você deve procurar por Jesus para que Ele possa ser a solução, a resposta a todos os problemas na sua vida. Receba Ele como Senhor, ande com Ele no seu barco e vença em Cristo Jesus. Quando Jesus estiver no teu barco, Ele será a resposta à tua tempestade. Então, meu amado irmão, deixe de confiar em coisas. Deixe de confiar em objetos. Deixe de procurar respostas em invenções por aí em diante. Muitas das vezes, até podemos pensar, Ele vence todas as tempestades na vida. Mas como é que tem vencido? Amado irmão, esteja com Jesus no teu barco. A tua vida, a tua casa, a tua família,
Deixe Jesus tomar controle, governar tudo o que você tem. Entrega tudo a Ele e diga: Senhor, tudo o que eu tenho nada vale se o Senhor não estiver comigo. E o Senhor estará contigo. O Senhor vai te ajudar. E entenda, amado irmão, a salvação vem somente de Jesus. Não há outro que pode te salvar. A resposta às tempestades da vida vem somente do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa e que convide a Jesus para que Ele possa entrar e seja Ele o Senhor e Salvador da sua vida. No nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a tua atenção, amado irmão. E se o irmão estiver a enfrentar alguma tempestade na vida, peça a graça do Senhor. Antes de se agitar por aí, peça a graça de Deus primeiro. Peça a sabedoria do Senhor para saber lidar com toda e qualquer tempestade. Porque se você confiar no Senhor, você vai vencer, você terá resposta na sua vida. Encurva a sua cabeça onde está e agradeçamos a Deus por esta palavra e que entrega todas as tuas tempestades ao Senhor e que Ele vai te fortalecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, graças te damos. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai. Eis aqui, Senhor, a tua palavra, Pai. Permita, Deus, que esta palavra possa nos edificar para que possamos, ó Deus, crescer, Pai, na graça e no conhecimento da tua vontade todo-poderoso. E eu te peço, Deus, que tome esta palavra para que possa, Pai da graça, ir de encontro com aquele coração, Senhor, que está passando por alguma tempestade, e que o Senhor seja a solução, o Senhor seja a resposta a essa pessoa, meu Deus. Eu te peço, Pai da graça, que ajude, Pai da graça, a todos aqueles que ouvem, Senhor, Pai da graça, esta mensagem, Pai da graça, a todos aqueles, ó Pai, que estão passando por algum problema na sua vida, o Senhor possa, Pai da graça, ser o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graças, te louvamos e te exaltamos, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado.